Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele. Mais uma vez, novo Nissan Kicks, agora na versão Exclusive. Isso mesmo, uma antes da topo de linha que você já viu por aqui no lançamento. Nesse vídeo vou te contar como é a convivência com um novo SUV compacto que quer ser médio, porque tem tamanho de compacto e preço de médio. Como ele anda, o quanto ele bebe, como essas rodas de 19 podem influenciar no seu cotidiano com ele, e sim ou se não, ele é melhor do que os seus concorrentes. Também vou te contar os números expressivos de venda que ele teve no primeiro mês, em julho de 2025. E claro, vamos dizer se ele agradou ou decepcionou e se eu levaria ele para minha garagem. Mas tudo isso apenas depois da vinheta. Roda aí, Delarco, com os japoneses que esperávamos muito e não tivemos muito, como Yuki Tsunoda, Aguri Suzuki, Satoru Nakajima e Yukio Katayama, que também era chamado de Katagrama. Banzai, Delarco. Wachacha. Vai. Antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber sobre o novo Nissan Kicks Exclusive, eu preciso te contar que os melhores preços, as melhores oportunidades, as melhores taxas de financiamento, as melhores condições, ou seja, a oportunidade para você colocar um carro 0 km na sua casa, tá na Digital Drive. Tem QR Code aqui na tela, tem link aqui na descrição para você clicar, ou seja, não perca a chance de você fazer o melhor negócio em Nissan Kicks ou em qualquer carro 0 km na sua região. Porque a Digital Drive tem uma ferramenta de geolocalização que faz com que você não perca tempo, não precisa ir de concessionária em concessionária procurando as melhores condições e os melhores preços para o carro da sua vida. Tá tudo lá, é a tecnologia a favor do seu bolso. Então não perde mais tempo. Quer saber qual é o carro 0 km que cabe no seu bolso, no seu sonho e na sua garagem? É na Digital Drive. Segue também no Instagram, como eu te disse, @Digital Drive, e também tá com alguma dúvida? Fala aqui com o Vitor Piccolo, o Instagram dele tá aqui, ele é o especialista na ferramenta e vai te ajudar a usá-la da melhor maneira para você realizar, enfim, o seu sonho. Pensou no melhor preço para o carro na sua região? Não tem erro, é Digital Drive, meu irmão. Aliás, falando nisso, vamos falar sobre o que aconteceu com as vendas do Nissan Kicks, que todo mundo falou que ia flopar. Eu também fui um desses que condicionei o nível de preços ao sucesso do carro, sem considerar essa beleza no design, essas belíssimas rodas de aro 19 e toda a tecnologia embarcada. E fui surpreendido com preços a partir de 160 mil na versão Sense e na topo de linha Platinum, nada menos do que 199 mil reais. A Exclusive aqui, por exemplo, sai por mais de 182 mil. Mas isso não impediu que uma demanda reprimida pelo carro exercesse a sua força, por assim dizer. Ele vendeu simplesmente 2.310 unidades sozinho no mês de julho, o que caracteriza 37% do total de vendas do Kicks. E o mais importante e mais legal de tudo, 1/3 dessas vendas são da versão Platinum, de 199 mil reais. Mais 31% da versão Advance, a segunda mais barata, de 164 mil e lá vai pedrada. E a terceira, essa aqui, de 182.400 e pouquinho, que representou 25%. Para todos ficarem boquiabertos, a versão menos vendida foi justamente a Sense, de 160 mil reais. Ou seja, a Nissan conseguiu chegar num objetivo que muitas marcas tentam e não conseguem: fazer com que o consumidor percebesse mais valor agregado aqui do que em outros carros, mesmo não tendo um motor superior, nem um interior superior, apenas um design, um visual que exala modernidade e, obviamente, traz para o Brasil um carro de padrão internacional, produzido aqui. Aliás, vamos começar a falar disso olhando aqui na frente.
Pois é, quem fala que passa batido por essa dianteira diferentona, mente. Eu gostei bastante dessa horizontalidade que chega nos LEDs aqui do DRL, né? Os faróis também têm esse formato joia e fazem a função do farol de neblina, do farol baixo e do farol alto. Os canhões projetores dão um outro significado a você imaginar luzes e como elas são projetadas. Eu gosto também de frentes que têm diversas superfícies, como já falei algumas vezes para você aqui. Aqui também tem mais uma parte do farol, aqui preto brilhante, aqui uma parte sem pintura, aqui a pintura do carro e aqui um spoiler dianteiro que parece até um cavanhaque, também ganhou uma textura aqui embaixo. Só de você olhar e ver tanta informação assim, você já acha que isso aqui vale mais do que os outros. E foi essa percepção que muita gente teve. E também esse capô meio abaulado aqui para cima dos dois lados, né? Uma frente bem forte. Enfim, ainda que ele não tenha crescido tanto com relação ao Kicks lançado em 2016 durante as Olimpíadas do Rio, ele mudou tudo. Mas tem alguns aspectos aqui que vão impactar um pouco mais a sua convivência e foi tudo feito em favor do design, mas nem sempre em favor da convivência. Vamos começar falando dessas belíssimas rodas de 19. Chega aí. Antes de chegar nessas peças magníficas de design, eu preciso te contar que essa nova plataforma CMF-B deu para ele mais largura de 1,76 m para 1,80 m com relação à plataforma V, que é do Nissan, entre aspas, conhecido agora como Kicks Play. Bom, também deu 4 centímetros a mais de entre-eixos de 2,61 para 2,65. 2,65, por exemplo, é o entre-eixos de um Volkswagen T-Cross. Ou seja, esse carro sendo vendido como médio tem tamanho de compacto, porque o Kicks Play é considerado compacto e tem só 5 centímetros a menos do que esse carro aqui. Foi de 4,31 para 4,36. A altura do solo é a mesma, 20 centímetros, mas o Kicks nunca teve uma roda desse tamanho, aro 19, lindíssima, com até partes aerodinâmicas que não são plásticas e pneus largos, 225, 45, aro 19. Mas isso complicou um pouco a vida com ele. Não é difícil que você encare um buraco pequeno e acha que o eixo caiu. Não ficou assim tão confortável, melhorou muito em estabilidade, mas o conforto realmente ficou comprometido. Eu ainda espero andar na versão que tem rodas de aro 17, ou seja, no Kicks você não vai ter rodas de aro 18, ou é 17, ou é 19, ou é calça de veludo, ou é bumbum de fora. E toda vez que eu rodei em estradas de piso sem asfalto, como aconteceu nesses 800 quilômetros, eu tive que ir bem devagar. E por diversas vezes eu desci para ver se aquela pancada que eu tinha ouvido lá dentro não era realmente, praticamente, o fim da viagem. Porque quando estoura um, geralmente estoura o outro de trás. E também me pareceu que é uma suspensão desenvolvida mais para os pisos japoneses, ou talvez para autoestradas europeias. Realmente me decepcionou um pouquinho. Bom, sempre lembrando que o ângulo de entrada e o ângulo de saída também intensificam um pouco essa convivência um pouco mais cuidadosa que se deve ter. Entrando na garagem de casa lá, normalmente raspava a frente e também um pouco da traseira, ainda que pareça que os balanços dianteiros e traseiros não são tão grandes. Talvez ele também tenha ficado pesado demais. Mas isso a gente vai falar quando falar de desempenho. Vamos dar uma olhadinha nessa traseira que também ficou um desbonde, assim como essa lateral, com vincos e ombros superiores que realmente fazem com que quem olhe fique se deliciando. Não é difícil você passar com o Kicks ou parar com o Nissan Kicks em qualquer lugar e na volta perceber que tá todo mundo olhando o carro, né? Eu passei por isso em alguns postos de combustível na estrada, rodando pelo interior de São Paulo, e vi que ele é um sucessaço de público, especialmente de quem tá de olho num SUV. Agora vem cá. Aqui também tem outro pulo do gato em design. A gente nessa cor azul oceânica não consegue muito ver assim, não fica tão claro. Mas em carros da cor prata, da cor branca, você vai ver
que isso aqui vira uma moldura para a traseira. E mesmo assim, sem enxergar muito bem isso, porque é parte escura com parte escura, dá para perceber que tiraria nota 9 ou 10 na escola Sargentelli de traseiras. O brasileiro adora. Outra coisa que me deixou muito feliz, com o coração aliviado, foi que o para-choques está longe da tampa. Aí não acontece de você ser abalroado aqui e ter que trocar a parte metálica. Quer dizer, pode ser que aconteça dependendo da velocidade que vier um monzão atrás. Mas de qualquer maneira, tá mais claro que você pode ficar livre desse custo. Também tem parte pintada aqui. Aqui, uma tentativa de fazer com que parecesse uma saída de escape, mas não, eles colocaram aqui pontos refletivos. E cara, ficou linda, ficou linda. Esses cortes agudos realmente agradam os olhos. E aqui, por ter separado as partes das lanternas, não fica parecendo que foi um carro desenhado para o mercado chinês como tantos outros. Bom, aqui temos tampa. Ih, não é elétrica. Carro de 182 mil não tem tampa elétrica, mas tem um porta-malas latifundiário, passou de 432 litros para 470 litros e se posta assim como o SUV compacto, não é médio, é compacto, com o maior porta-malas da categoria. Bom, aqui a gente tem também uma prateleira, né, para você colocar coisas aqui que não podem ficar rolando, agrupar melhor. E temos também um step de uso temporário daqueles bem fininhos. E não tem pintura do bercinho. É, eles fizeram isso também no azul, como a gente tinha visto no vermelho. Ó, ticket de pedágio. Tem ticket de pedágio nisso aqui até no documento. Que eu viajei, o que eu paguei de pedágio, meu amigo, você não abriu de porta. Eu gostei dessa divisória e o espaço é realmente bem bom. Agora, vamos falar de desempenho e consumo, que foram as partes que mais me deixaram um pouco entristecidos depois de ficar completamente embasbacado com esse design e com a reação das pessoas com relação ao design. Vem ver. Amantes fervorosos das partes técnicas, se acalmem. Sim, temos aqui freio a disco nas 4 rodas, mas o conjunto de suspensões não é 100% independente. McPherson na frente, mas atrás temos eixo de torção. Aqui, varetinha, sem amortecedor no capô, onde vai pegar aqui, isso. E temos o 1.0 Horse, o mesmo que está no Renault Kardian. 1.0 de 3 cilindros, isso, e turbo. E câmbio de dupla embreagem com 6 marchas, embreagens embebidas em óleo, para você ficar tranquilo, não é o Power Shift, não é o da Hyundai que vocês tanto falam mal sem saber se realmente deu problema. Aliás, em alguns Nissan Kicks novinhos, já tem gente reclamando de pane nesse câmbio. Não todos, óbvio, mas um ou outro sempre dá problema. Quando vende bem, sempre tem mais casos. Quando vende pouco, aí é difícil você achar os casos. Mas eu já vi em alguns lugares gente reclamando, que fazendo vídeo com foto, com carro no guincho, enfim. Achei que a pessoa ficou um pouco tristonha. Mas, de toda forma, o que temos aqui é um motor que foi feito para carros menores. Vamos jogar limpão? É. Porque, por exemplo, esse carro tinha um motor 1.6 de 110 cavalos, aspirado, pesava perto de 1.170 quilos. E aí você compreende, né? Um SUV compacto, 1.6, não precisa ser tão potente, tudo bem, vai fazer um 0 a 100 aí na casa dos 12 segundos. E era o que o Kicks apresentava, apresenta ainda com a versão Play, seja qual for a configuração, entre 12 e 12,5 ali de 0 a 100. Aqui a gente tem 120 cavalos com gasolina, como andei, e 125 cavalos com etanol, como andei também. E o torque é de 22,4 kgfm a 2.500 RPM com etanol e 20,4 kgfm de torque com gasolina também a 2.500 RPM. Bom, eu fiz os consumos e as acelerações com os dois combustíveis. 0 a 100 com etanol foi de 12,6 segundos. E com gasolina foi de 13 segundos. 13 segundos. 13. Nada agradável.
E esperava que teria também um consumo melhor. Na cidade com etanol fez 6,4 km por litro e na estrada 10,4. Enquanto com gasolina, na cidade não passou dos 8,7 km por litro e na estrada eu cheguei no máximo a 13,6 km por litro. Se você considerar todos os SUVs, à exceção dos 1.3 turbo entre médios e meio médios, é, sem dúvida nenhuma, o pior consumo entre todos. Se você comparar com Creta, se você comparar com T-Cross, se você comparar, sei lá, com o Tracker, se você comparar com o Pulse Fastback, que já são menores, plataforma mais simples, acho que só o Renegade vai beber mais. Eu não sei não se na estrada com gasolina ele não foi mais econômico. Aqui você também pode ver que não há aquela pintura azul, tá no cinza meio prime aqui. Tem só umas borrifadas de azul nessas partes aqui. E tem manta acústica. Para você que não liga para os dados técnicos e se preocupa mais com o barulhinho, com o seu tímpano, com o seu martelo e com a sua bigorna. Vamos fechar aqui? Vamos dar uma olhadinha como que é a acomodação deste animal de grande porte ali, sentado atrás de si mesmo, com todo respeito. Olha o barulhinho. Ai, que feio. Mas a pintura é linda, hein? Oh, carro lindo. Sim, nossa, é bonito demais. Mas o desempenho, o consumo... Mas você não liga, né? Vamos olhar aqui atrás, vem ver. Opa, vamos lá. Não temos revestimento. Ele tenta ser um SUV compacto um pouco mais premium. E consegue isso muito na base do design. Mas aqui faltou. É você que liga pra isso. Quando você for sentadinho aqui, gritando, vai Corinthians! Do lado de fora, vai machucar o seu bumbum. Aqui continuamos com aquele acabamentinho bem bacana, meio jeans, né? Ó, parece até a mesma. Bancos revestidos com couro e, como você pode ver daí, sem o teto. Sem teto panorâmico, nessa versão exclusive. Para você que é novo no canal, saiba que eu tenho mais de 1,90 m e incontáveis quilos. Esse banco está posicionado para que eu dirija, ou seja, tá pegando um pouquinho aqui, mas com 2,65 de entre-eixo não tem assim tanto milagre. Acho que só um carro que me deixou bem acomodado foi o Virtus. Sedã, né, tal. Se não me engano, a minha cabeça pegava no teto um pouco. E aqui isso não acontece. Sinto falta de uma parte superior aí escurecida. Acho que ficaria um pouco mais legal. Esse interior é chamado de interior premium escuro. Temos apoio de braço com dois porta-copos barra-latas e... Oh, meu Deus! Você tá vendo o que eu tô vendo? Bom, aqui tem uma regulagem de altura do cinto. Isso é bem importante para pessoas como eu. E como... o grande Greco. Pessoal da Nissan lá, forte abraço. E eu fiz errado aqui, peraí. Deixa eu arrumar. Nossa geringonça. O burrico. Ai, que burrico. Isso. Vamos ver agora se vai. Isso. Agora aqui. Isso, João. Até que você não tá tão burrico. Não temos, hein? We don't have. Ó, não temos saidinhas de ar para quem viaja aqui atrás. Infelizmente. Só duas entradinhas USB-C. Eu também achei por um veículo de plataforma nova que não tem 4x4 esse túnel central um pouco alto. Sempre lembrando que é bom frisar que esse carro, a gente acabou de falar de desempenho e consumo, nas outras partes do mundo ele é vendido em boa parte com o motor 2.0 aspirado, até para diferenciar do outro Kicks e posicioná-lo um pouco acima. E aqui com 1.0 turbo da Horse, que manda para o Cardian, e com um cilindro a mais é usado nos Mercedes A e CLA, GLB, GLA e em breve no Duster, na Aroc e em breve no Renault Boreal. Mesmo motor com um cilindro a mais. E aqui ele é usado no Cardian e agora no Kicks. E lá é 2.0 aspirado. Acho que até
Eu não vou falar de emissões e meio ambiente, que outro dia eu falei como é que funciona, né, essa questão das emissões, o quanto isso afeta no clima, e já me chamaram de comunista. Se eu sou comunista, meu irmão, o Ralph Lauren é o próprio Lenin. Larga de ser idiota. De qualquer maneira, acho que até as emissões aqui são melhores, e as retomadas principalmente, né? O torque em baixa faz com que isso aconteça, mas não sei se a pegada ali no 0 a 100, se ele não iria um pouquinho melhor. Bem que o torque do 2.0 é lá perto de 4.000 RPM. Bom, enfim, não dá para saber sem testar, mas para você ficar sabendo que há outras motorizações lá fora também. Bom, aqui não temos revestimento premium, mas lá na frente a gente tem. Vamos lá ver. Opa! Por falar em barulhinho da porta, vamos dar uma olhada aqui. Calma. Abre feio e não fecha tão feio assim, né? Ó, aí sim, hein, papai? Corinho com soft touch, pra você que não gosta muito da máquina. Isso aqui é o puro suco. Jeanzinho continua aqui, e mesmo pagando 182 mil, você tem bancos com couro bem bonitinhos, mas nenhum comando elétrico. Diz pra mim, não devia ter? E o negocinho do hotel que a gente foi. Rapaz, eu rodei com esse carro, viu? Vou te falar, eu rodei uns 100 km na cidade, fiz o meu testezinho de consumo, rodei mais um pouco e fui até Brotas, lançamento da Ram 1500. De lá, com este mesmo carro, pegando estrada de terra, estrada de asfalto, enfim, a rodovia, eu fui de lá para Atibaia. Mais 3 horas e lá vai pedrada para ir no lançamento da Fiat Toro. Fiz tudo de carro, não peguei van, shuttle, nada. Foi tudo com os meus próprios recursos. E de lá fui para casa e ainda fiz os testes de consumo com gasolina e na cidade e na estrada. Vou te falar, foi bem agradável. Tipo, de você ficar cansado e tal. Só que muito desagradável no tanto de cuidado que eu tinha que ter. Qualquer coisinha mais profunda, não é o que você está pensando, tô falando valetas, lombadas, depressões ou buracos e até pedras, simplesmente acabavam com a minha paz, porque eu parava e ia olhar se não tinha furado o pneu. Bom, aqui temos partidinha por botão, um bom silêncio a bordo, desde que você não pegue a estrada. Eu vou pegar a estrada e vou te mostrar coisas que também não deveriam acontecer, mas acontecem com ele, porque ele tem uma área frontal bem grande, né? E, enfim, os retrovisores nem são tão grandes, mas podem ser responsáveis por este barulho extra também. Bom, deixa eu mostrar aqui no detalhe para você como é que é a porta aqui dessa versão exclusiva. Já te falo como é que é o nível de equipamentos. Aqui, ó, costurinha, fofinho. Aqui aquele jeans que eu te falei. Volantinho da Nissan, um dos mais agradáveis, mais legais para mim. Empunhadura bem boa, ele não é muito largo aqui, né? Então você tem uma parte agradável, uma convivência agradável. Aqui também temos o mesmo jeans e aqui um soft touchzinho também, um acolchoado. Igual. Aqui em cima também nós temos um soft touch, mas essa parte aqui é plástica pura. E aqui a gente também tem um detalhezinho em couro, igual da porta, e um estofadinho aqui, né? Bom, aqui você tem um atalho para o som. Esse tipo de coisa vai lá. Aqui você também tem um atalho para o som, e aqui você liga e desliga a câmera e faz as funções 360 aqui por ela. Dá para ver lateralmente, enfim. Bem legal. A partir dessa versão você começa a ganhar esse painel digital de 12 polegadas. Aqui o consuminho, ó. Esse aqui já não tá valendo, né? Porque, enfim, fez o consumo com gasolina com 25 km só. Esse aqui já foi mais, subida de serra, manobra, tal. E aí não vale como número. Mas enfim, tá aqui, ó. Agora nós estamos com gasolina. Aqui você tem os comandos do ACC. Vamos mostrar aqui pra você, peraí. Eu ainda não consegui me
inteirar muito. Pra mim é mais difícil mexer nele. Não é pra mim, tá? Pra mim, não é muito intuitivo. Mas é pra mim. Configurações aqui, configurações de sistema, câmera, editar usuários, sons e sinais sonoros. Não tem. Por quê, João? Porque é aqui. É aqui que você mexe. Aqui, ó. Aqui você mexe. Nos sisteminhas. Assistente de faixa. Aí já não consigo, ó. Assistente de frenagem. Frenagem de emergência on e off. Assistente de faixa. Para você manter na faixa, centralizar. Sensibilidade de pista e vibração do volante. Aqui você consegue ajustar essas paradas. E é o que dá para ajustar. Apertou o OK aqui e volta no menu. Aí aqui. Vamos lá. Aqui. Definições. Configuração VDC. Assistência ao condutor. Assistente de faixa, assistência de frenagem, assistente de estacionamento. Monitor do condutor. Isso aqui é pro monitoramento de fadiga, né? Também tá aqui para você ver melhor. Alerta de baixa temperatura on e controle de chassi on. Configuração do modo eco, configuração TPMS é pressão dos pneus, relógio e definições do veículo. Configuração VDC. Isso aqui é o assistente de estabilidade ou controle de estabilidade, como você preferir chamar. Aqui música, aqui pressão dos pneus, total de combustível economizado, porque eu andei na moral, economizou 384. Brincadeira? Isso aqui ele tá falando, vou voltar aqui, é sobre o start-stop, tá? Quanto que ele economizou toda vez que foi acionado. Aqui o histórico, computador de bordo. E é isso. E house. House aqui ele deixa sem nada. Deixar sempre aqui com o medidor do histórico do computador de bordo. E aqui você tem a média de agora. Para reiniciar. Aqui a média geral zona quantos quilômetros? 1706. Esse aqui eu não zerei. Ele tava com uns 900 e pouco. Foi para 1706. Aqui tem álcool, gasolina, tudo misturado. 58 horas de direção. Quase o mesmo tanto que o carro tem de quilometragem. Aqui você tem também os modos de condução. Você vem aqui, modo Eco, modo Standard e modo Sport. Mas não tem nenhuma definição diferente no painel de instrumentos. Deixando o modo Standard aqui. Aqui ao lado, você regula a altura do facho do farol. E aqui, o Start-Stop liga ou desliga. Basicamente é isso. Temos aqui seletor de marcha. Eu acho terrível, mas tem gente que gosta. Você aperta o botão aqui, ré, neutro, drive e park. E aqui o freio de estacionamento elétrico com auto-hold. Ar-condicionado automático de uma zona, mas é um ar-condicionado automático digital. E aqui o carregador de celular por indução. Basicamente é isso. Temos diversos acessórios. Essa cor extra custa uns R$2.300, esse azul oceânico. Temos aqui também retrovisor eletrocrômico, que tem que ter um carro desse porte, né? E aqui mais um porta-objetos, para você guardar coisinhas, e um console elevado aqui, né? Mas que não tem nenhuma abertura aqui para você guardar mais coisas. Deixa eu mostrar aqui. Peguei uma reportagem, deixa eu ver de quem que é, para auxiliar. Acho que tá aqui. Até do meu amigo Henrique Rodrigues, que andou no Kicks no lançamento e fez um apanhado bem interessante do que a gente tem de série aqui. Bom, assistente de permanência em faixa, piloto automático, câmera de ré, freio a disco nas 4 rodas, sensor de estacionamento, central multimídia de 12, 4 USB, modos de condução, faróis full LED, só que sem projetores. Está tudo nessa versão Sense de 159.990. Acho que subiu um pouquinho, né? Mas enfim. O Advance, que custa 167.990, tem as maçanetas internas prateadas aqui, o REC longitudinal no teto, a versão Sense não tem,
tapetes de carpete, apoio de braço no banco traseiro, bancos de vinil, acabamento macio dos painéis, que no outro também não tem, carregador de celular para indução, prateleira daquele porta-malas, partida remota do motor, que aqui na chave, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, esse primeiro logo aqui, ó, aqui em cima, perto desse aqui, ó. Perto desse aqui, ó. Esse primeiro logo aqui, ó. Aqui em cima. Quando a chave fica assim, ele fica do lado desse aqui, ó. Partida remota, porta-malas, porta-revistas no banco do motorista e câmeras 360. Nessa versão aqui, são uma faróis full LED com projetores, é a primeira que tem. Barras de LEDs diurnos, aquele negocinho que você viu embaixo ali do farol. Iluminação ambiente, sensor de chuva, para-sóis com iluminação. Ah, iluminação nos para-sóis. Porta-óculos, bem importante para este que vos fala. Volante revestido de vinil, sensor de estacionamento dianteiro, 6 alto-falantes, quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas, como eu já havia ali adiantado. E na topo de linha vai adicionar o teto panorâmico, o ar-condicionado automático digital, de uma zona com comandos touch, não são esses botões, alerta de tráfego cruzado, assistente de centralização em faixa. Ah, então essa versão aqui não tem a centralização em faixa, só o alerta de faixa. Piloto automático adaptativo Pro Pilot SAR Level 2, então esse não é, mas esse aqui já é bem bom, tá? Mesmo não sendo o nível mais alto que tá só na versão Platinum, esse aqui é bem bom. Monitor de pontos cegos, esse aqui não tem. Sistema de som Bose, é bem interessante, um falante aqui no... Você viu no vídeo de lançamento. E com 10 alto-falantes. E essa é a única versão que pode ter o esqueminha bicolor, né? Teto preto com a carroceria da cor que você escolher. É isso, agora vamos para a parte mais nevrálgica. Vamos andar com ele um pouquinho na cidade, um pouquinho na estrada, pra você entender onde que eu quero chegar quando eu disse que a convivência foi complicada. Vem ver. Bom, já estamos aqui, temperatura de 13 graus no alto da serra. Vou colocar meu cintinho aqui sem salva-vidas e relembrando que ajustes manuais tanto do banco quanto... Vou colocar isso aqui mais pra cima. Vai ficar... Tira o seu saco aí. Ajustes também bem bacanas, bem bons. A posição de dirigir é boa, assim como aconteceu no Cardian também. E eu gosto de esses porta-garrafinhas barra-latas mais profundos, igual temos aqui dois. Não corre o risco de fazer. Eu uso bastante, né? Como você bem sabe. Drive P, bora! Eu vou começar por aqui, porque como você sabe, esse caminho aqui nosso tem muitas lombadas, tem muito remendo de asfalto e tal. E a primeira coisa que pode ser que você sinta quando dirigir, deixa só esse rapaz manobrar, eu preciso passar ali a 20 por hora, como a gente sempre faz, é quando você passar numa lombada dessa. Ai! Ai! Já sente aquela caída de roda. Não sei se por ele ter tido essa versão, essas rodas em outros lugares, eles consideraram também vender aqui, porque realmente é bem impressionante quando você olha. Todo mundo para ver mesmo. Gente que para, agacha até vai ver a roda, se aquela parte aerodinâmica tem plástico e tal. Mas, cara, o dia a dia requer que você tenha a mesma calma com que esse motor faz o 0 a 100. Não dá para você querer andar rápido ou se despreocupar do solo, como acontece, por exemplo, com Pulse Abarth, que é um carro mais barato, como acontece com o Jeep Renegade, que é outro carro mais barato, como acontece com o Chevrolet Tracker, que é outro carro mais barato. O Creta e o T-Cross são um pouquinho mais durinhos, mas nada se compara a isso aqui. Putz! Eu tava até, durante essas idas e vindas dos lançamentos, dei uma carona pro Paulo Manzano, Paulo Keller, lá do Auto Entusiastas, grande abraço para ele, e ele foi testemunha ocular e auricular de um pequeno buraco que pegamos, um pequeno buraquinho que pegamos, um pequeno buraco não, uma emenda de asfalto que a gente pegou indo para o Raceville. Cara, foi uma pancada aqui dentro. Ó, eu passei devagar, 16 por hora agora na lombada.
faz o mesmo barulho. Eu vou até tirar aqui. Deixa eu tirar. Já tá. Ah, não, já tá assim. Peraí, será que tá funcionando? Deixa eu olhar. Tá funcionando isso aqui? Deixa eu ver. Alô? 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 Tá funcionando. Tá sem o cancelamento de ruído. Isso é bom. Cara, foi uma pancada que... Quando eu cheguei lá, eu fui olhar o pneu. E não tinha acontecido nada. É robusto o conjunto. Aqui eu passei a 14. Aí, beleza. Mas é isso, não dá pra você... Cara, imagina com alguém dentro do carro, cara. Você fala... Cara, e agora? Vamos ficar na estrada. Vou pegar um outro trechinho ali que tem uma erupção. Acho que por essa câmera frontal vai dar pra você ver. Vou passar a 20, ó. Não fez o barulho. Mas cômodo, não foi. Isso me... Não vou tirar, não vou falar que tirou o prazer, porque eu já imaginava mesmo que um carro desse tamanho, com rodas assim, faria isso. O único que não fez isso, o carro que tem aí entre 4,20 e 4,30, esse aqui tem 4,35, vai. Foi o Renegade quando tinha rodas de aro 19, né? Então, o que isso quer dizer? Pô, eu gosto bastante do Renegade, isso já falei em diversos vídeos aqui, acho um custo-benefício excelente, ainda que visual, equipamentos e tal, poderia já estar numa geraçãozinha um pouco mais à frente. Mas, cara, ó, esse você tá ouvindo aqui dentro. Você nunca vai ouvir nesses carros. Até o próprio Paulo Keller que me falou, ele trabalhou na Toyota, e ele falou que o feeling de direção, de suspensão de muitos carros japoneses é feito de acordo com o que o japonês gosta. Então, a gente ficou... isso ficou muito claro quando mudou a geração do Corolla, por exemplo, né? A geração anterior a essa que tá, era muito mais macio, muito mais tranquilo e tal, e o Corolla, porque eles fazem essa caça ao Civic no mundo inteiro, e aqui já não mais, mas o Corolla sempre foi deixado um pouco de lado para quem gosta um pouco mais de dinâmica e tal, e nessa geração eles deixaram o carro um pouquinho mais duro, e para alguns não foi legal, tem gente que não gostou da maneira com que o Corolla virou, e migraram para o Corolla Cross, que este sim é mais confortável. Mas o que aconteceu aqui é algo que, se você não tiver uma expertise de engenharia localizada, eu não estou dizendo nem que Nissan e Renault não tem, porque eles têm, mas assim, se você precisar seguir os parâmetros da matriz onde o carro foi lançado, nesse caso aqui, não foi nada muito... Não vou nem dizer correto, mas não foi nada plausível, né? Eu gostei tudo do carro, convivência boa, eu tô bem postado aqui, pô, a visibilidade é excelente, os retrovisores estão um tamanho bacana, mas esses percalços que você vai tendo cada vez que você vai passando por lugares, vão deixando você, eu, por exemplo, um pouco irritado. Olha o tamanho do buraco e já fez um tum-tum. Não é porque, João, você tá reclamando demais, tá com frescura. Eu tô só comparando com os outros concorrentes. A gente já andou em todos os SUVs compactos, mais esse. Eu tô falando que essa versão, foi o que eu disse, eu espero andar ainda na versão com aro 17, que são as versões Advance e Sense. Para ver se o problema é justamente esse conjunto de roda e pneu. Paramos atrás de um caminhão aqui, vou te falar, desentupidora. Além de ele estar carregado disso, ele só está fazendo isso no trânsito. Até para ver se é um problema da construção ou se é um problema especificamente dessa versão, que eles podem ir arrumando com o passar do tempo, né? A engenharia nunca para. Você acha que a engenharia para quando eles lançam um carro? Esquece. Eles continuam aprimorando, vendo a resposta, o feedback do público, até em alguns casos feedback da crítica. Tem marca que nem liga porque a gente fala, passa anos e anos sem mudar o que está nitidamente fora do esquadro, mas eles vão aprimorando. Pode ser que daqui 3 anos, 2 anos, enfim, quando lançarem uma versão um pouco mais aprimorada, ou outras versões, ou um pequeno facelift, apesar que eu acho que facelift para esse carro nem precisa, próximos 5 anos. Mas pode ser que isso vá se aprimorando e a gente vai pegando outras versões de outros anos, e esse problema que é claro, público e notório, de que o conjunto está demasiado
para essa construção seja sanado. Mas não é garantia de nada também. E é isso. A convivência na cidade com ele é uma convivência um pouco mais cuidadosa do que você tem que ter com outros SUVs. E eu tô falando assim, ele me lembra até, em alguns momentos, o que a gente tinha com os Mini Cooper da geração passada. É coisa de você passar em algumas coisas que toda cidade tem, emenda de ponte toda cidade tem, buraco grande toda cidade tem, no Brasil, né, pelo menos, e você achar que a sua obturação vai cair. Tamanha pancada. Ainda que o conjunto não se deteriore lá fora. Não fure pneu, não amasse roda, não quebre bandeja, enfim, nada, belhetas, enfim, nada. Mas tem que ter cuidado. É assim de gelar o estômago cada vez que você pega um buraco ou um asfalto pior. Eu andei em estrada de terra com ele, foi aquela coisa de ponta do dedo e meio apavorado. Com medo de furar um pneu, enfim, e assim até o teste ser comprometido, né? Mas, por outro lado, em dinâmica, pouco a reclamar, a não ser a amorosidade com que ele... É muito peso para esse motor. Ele tem quase o peso de um Jeep Compass e tem nada mais nada menos do que 56 cavalos a menos com gasolina. É muita coisa, né? Eu acho, pelo menos, que é muita coisa. E tem 20,4 com gasolina para 27,5, com 7 kg de torque a menos, pesando quase a mesma coisa. E o Compass não é a nossa referência de esportividade. Mas em dinâmica, com essas rodonas, ficou uma delícia de guiar, pelo menos em asfalto liso. Eu já tinha percebido isso no lançamento lá no Raceville, e na minha convivência com ele, também não posso deixar de declarar que aquela coisa justinha, aquela coisa boa de andar nos carros da Nissan permanece aqui, como também está no Kicks Play, com motor 1.6, que também falta um pouco para o carro, mas quando você pensa em controle dinâmico, aí as coisas andam tão bem quanto o design, que é realmente maravilhoso. Esse eu posso dizer que é maravilhoso. A dinâmica não é maravilhosa. Se eu falar que a dinâmica aqui é maravilhosa, por que eu vou falar de um McLaren, de uma Lamborghini, de uma Ferrari, de uma MG GT? Então não dá, né? Mas é muito boa. Para a categoria, certamente está entre os 3 melhores. Direção, freio, capacidade da suspensão, equilíbrio da carroceria, tudo beleza. Mas na estrada eu percebi uma outra coisa, e não tem muito a ver com o desempenho. Vem cá que eu vou te mostrar. Bom, já estou aqui no acesso a Castelo Branco. Deixa eu me livrar deste caminhão que leva o Brasil nas costas. Um abraço para os meus amigos carreteiros, caminhoneiros. E o Garbuio aqui também na minha frente. Um veículo longo levando combustível, substâncias perigosas. Vamos tentar fazer uma ultrapassagem aqui que ele tá já... Não sei se tá trânsito na estrada, enfim. Passando aqui pela esquerda. É nada, é mais lentidão mesmo da faixa da direita. Vamos pegar um trecho aqui. Eu vou até desligar o ar para não parecer que há alguma influência do vento influenciando. Ó, potência máxima, o câmbio trabalha bem, as trocas são bacanas. Eu tô no modo standard, não tô nem no modo esporte. Mas saca só, ó, só 120 por hora. Olha o ruído aqui dentro de barulho de atrito com o asfalto mesmo. Você consegue ouvir? E de vento também. Você ouve bem o vento. Não sei se esses retrovisores são muito grandes, se é a canalização do ar aqui, com esse capô com 2 ombros bem posicionados acima, assim, como se fosse um Porsche, né? Como se fosse os Mini Cooper. Eu não sei o que é, mas a incidência de ruído de vento e também de atrito de pneu com asfalto é bem perceptível. Não me incomodou, porque eu tô acostumado a andar na estrada com todo tipo de carro. Já fiz viagem com o Gladiator, com aqueles pneus, com o Gladiator não, com o Wrangler Rubicon, aqueles pneuzão com cravo e tal. Aquilo é terrível pro asfalto, para uma viagem longa em asfalto e tal. Então não é algo que me incomode a ponto de eu parar e falar, não dá para ter esse carro. Óbvio que dá para ter, mas se você comparar com o rodar, por exemplo, de um Compass, que tem
preços a partir de 165 mil, sem promoção. Na promoção o Sport estava por 156, complica. Se você comparar o nível de... num Volkswagen você até vai sentir um pouquinho mais igual aqui. Você sente um pouquinho nos pedais, no volante, mas em acústica não. O revestimento acústico melhor. E pegando até o Kardian, que tem dentro do grupo a mesma qualidade de construção, a mesma plataforma, né? Que eles dividem a plataforma. O Kardian é até um pouco mais simples. Mesmo no Kardian a gente não percebe isso. João, tem a ver com as rodas de 19? Eu acho que tem, principalmente esse da rodagem. E eu não tô nem num asfalto de concreto. Tudo bem, é um asfalto mais abrasivo aqui sim, nas faixas de lá um asfalto um pouquinho mais liso, mais parecido com estradas fora do Brasil. E com estradas mais novas, enfim, um recapeamento mais recente. Mas aqui você sente. E se pegar um carro, pegar 3 carros, esse e 2 concorrentes quaisquer, e andar no mesmo trecho, você também vai perceber isso. Eu não estou nem comparando com chineses, por exemplo, que tem no conforto de rodagem e na vedação acústica e no acabamento pontos altíssimos por esse preço. Por 199, por exemplo, você vai comprar um BYD Song Pro, são grandezas incomparáveis, né? Um híbrido plug-in com 100% a combustão 1.0 turbo do Platinum, por exemplo. Mas aqui no caso do Exclusive, você vai comparar com Compass, como eu te disse. Até a versão Longitude tem esse preço perto dos 182 mil. Não vou considerar. A gente acabou de andar agora no HR-V EXL, que é um veículo que tem um desempenho parecido com o desse aqui. Motor 1.5 aspirado, bem mais econômico e na hora de andar também bem mais confortável. Nesse quesito, houve muito menos ruído de vento e tem muito menos percepção de que o asfalto tá rugoso. E aí? Olha, um feliz dono de um Compass, seguidor nosso. Trombamos aqui na estrada. Grande abraço para você, dono do Compass branco. Se você vir este vídeo, vai saber do que eu tô falando. Bom, temos muito menos incidência desses ruídos aqui dentro. E o HR-V, a meu ver, seria uma compra mais racional, mesmo eu não gostando muito daquele 1.5. Acho muito moroso, acho lento, CVT e tal. Mas pro carro que eu gosto, acho que ele custando 15 mil reais a menos, se não me engano, ele é um 67, seria mais jogo que aqui. Não vou nem falar do Advance, que também está perto da casa dos 200 mil, e aí 1.5 turbo, aí é outra vida, né? Gosto mais. Vamos falar de T-Cross, Comfortline, também mais barato que esse aqui, mesmo motor 1.0 turbo de 3 cilindros, mesmo não, né? Mesmas características. Anda mais e bebe bem menos. O espaço é parecido, o porta-malas é menor e a dinâmica também bem boa. Não vai fazer esse ruidão aqui. Renegade? Já falei, não vou falar mais. Tracker? Você viu no vídeo do Tracker o quanto melhorou a rodagem do carro e tal. Ainda tem aquele fantasma da correia banhada a óleo, mas nesse quesito, silêncio ao rodar, conforto, cidade e estrada, ele vai levar. É duro, porque eu não posso dizer que esse aqui é o pior, porque tem tanta gente comprando e eu sim gostei de alguns momentos com ele e acho que beleza, os carros feios que me desculpem, mas beleza é fundamental. Não dá para dizer que esse carro seja o pior. Mas ele tem alguma coisa que é comum a carros como PT Cruiser, Chevrolet SSR, que mais? Chrysler Crossfire, carros que eu tive o prazer de ter algum contato e que trazem na máxima da sua construção, da sua concepção, a mesma coisa que o Kicks traz nessa geração. Isso pode ser fatal, não agora, mas pro futuro, né? Eu vou encostar lá de novo no nosso QG, dar uma puxadinha aqui. Esquerda, vai. As retomadas são boas. As acelerações que ele sofre um pouco. E a gente já retoma esse assunto e eu te digo qual foi a síntese que eu cheguei depois de alguns dias rodando com o novíssimo Kicks. Que sim, é lindo!
Lindo. Lindo. E é lindo. Vai. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, esse é mais um típico e fatídico episódio em que o design superou a técnica e a convivência. Talvez esse seja mesmo um caminho para vender mais, mas talvez não seja um caminho para vender outro. Eu estou dizendo que esse carro não foi feito para as nossas maltratadas ruas, com essas rodas de 19 e essa suspensão que não está assim numa calibração tão legal. Bom, isso faz com que eu me remeta até ao darwinismo, porque ainda que o carro não tenha culpa, ele deve se adaptar ao meio para sobreviver. E quem se adapta mais rápido suplanta os seus concorrentes. Cara, muito legal, muito bonito, agradável até de conviver em chão liso como se tivesse marrom glacê. Mas a vida real é bem mais cruel. E também continuo achando, depois de mais de 800 quilômetros rodados, que ele não é melhor nem que os SUVs que custam 150, 160. Tudo bem, ele pode ter esse design maravilhoso, tecnologia ADAS de primeira qualidade e também detalhezinhos que façam parecer que ele vale o dinheiro investido. Mas em pouco tempo, eu acho que você, assim como eu, vai perceber que é muito dinheiro. Talvez na tecnocracia da indústria automotiva ele vá melhorando de acordo com o que os engenheiros vão produzindo, vão melhorando os fornecedores e também pode ser que ele fique mais barato assim que o Kicks sair de linha. Tudo não pode ser, mas se fosse para escolher um SUV compacto para mim, esse Kicks, apesar de lindo, não poderia ser. E com esta bomba nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com. E se quiser saber o melhor preço para o seu 0 km, inclusive toda a linha Nissan, com as melhores ofertas, as melhores oportunidades, taxa de financiamento, supervalorização do seu usado, se existe aí na sua região, não perca tempo, link na descrição, clica lá e vá ver, porque é a tecnologia a favor do seu bolso. Como é que é? Toda vez agora você me para na hora de ir embora? Eu louco de vontade de ir no banheiro. Se eu teria? Já falei. Mas para deixar na sala eu teria. É bonito pra cacete, meu Deus. Tchau.